folgado, atrapalhado, estacionado na minha ferida. Pensa que manda, mas não desanda. É um otário que não sai do armário. É prepotente, é um demente, e tá na cara que é um puta de um fiado. Estou com minha bota, ignorante, biqueira de aço escovado. Com ela então que eu vou chutando o saco de alguém. Chutando o saco de alguém. Chutando o saco de quem? Ousar a vir pra essa briga. Ousar a vir pra essa briga. Ousar a vir pra essa briga. Chutando o saco de alguém. Ousar a vir pra essa briga. Chutando o saco de alguém. Cusão. A gente estava mais naquela onda dos anos 70, de Purple, Alice Cooper, e pá, essas bandas aí. Aí depois disso, também na escola eu conheci o Cássio Poleto, que era um super músico, um cara brilhante, já estava montando uma banda, me convidou. E eu fui tocar guitarra base com o Cássio Poleto no Pecado Mortal. O Cássio já era um músico fantástico, tocava guitarra pra caralho, compunha. Então, a gente com o Pecado Mortal, a gente chegou a tocar na Tenda do Calvário, ali na Igreja do Calvário, que era um espaço de rock que teve... Foi uma duração efêmera, mas foi um espaço muito falado na época lá. E ali acho que eu peguei o primeiro palco semi-profissional, né? As bandas não vinham tocar na América do Sul, no Brasil, regime militar e tal. Acho que era um negócio de furar bloqueio, pegava mal, né? Então acho que por isso também que as bandas nacionais tinham público, né? Porque não tinha show, né? Então a gente foi aprendendo. Bom, aí o Lírio de Vidro, eu já tinha, vamos dizer assim, algumas músicas e tal, e estava a fim de fazer uma banda que eu pudesse dar a direção mais que eu queria, né? Que eu queria uma coisa que misturasse um pouquinho de hard rock com progressivo, porque eu ouvia muito progressivo, né? Eu sempre curti música clássica e tal, então... Aí eu conheci o Índio, que era um baterista fudido, assim, e a gente ia tocar no apartamento dele na Avenida São Luís, eu e ele, guitarra e bateria, aí era um escândalo, né? Aí eu convidei o Frajola, que era o baixista do Pecado Mortal, que era um músico bom, que era... Depois ele tocou em outras bandas nos anos 80, era um bom músico. E um outro colega meu que da rua aqui, que era o Raul Miller, fazia guitarra. E aí a gente arrumou um espaço lá, minha avó falou, não, vocês podem ensaiar aqui,
E aí vocês não vão perturbar a vizinhança ou arrumar BO aí, né? Então a gente partiu para casa da vovó para montar o repertório da banda, né? Então saía da aula, já logo de manhã tomava um Moderex com meia cerveja, ficava criativo até por 12 horas, né? Eu não quero saber o que deu em você. Uns 10 anos atrás, o Raimundo Heine, lá da loja Blue Sonic, me procurou e ele falou assim: olha, bicho, eu sei que você tem umas fitas aí do Lírio de Vidro, eu quero ouvir esse material porque eu quero lançar um CD e tal. Eu nem sei de onde ele ficou sabendo, né? Mas como era material gravado em rolo, né? Então a gente conseguiu masterizar, né? Porque o rolo tem uma qualidade de... Bom, eu fiquei sabendo do Lírio através de um amigo meu, que havia essas fitas. E esse amigo meu me colocou em contato com o Kim. E ele veio na época na Medusa Records, onde eu tinha loja, e falou sobre as fitas. Eu fiquei muito interessado em lançar. Falei, vamos lançar isso aí, que é uma obra que não pode ficar perdida, né? Ainda mais sobre o hard rock paulista. Aí ele ficou entusiasmado e a gente foi levando à frente e deu certo. A Medusa Records na época conseguiu lançar. E foi muito legal trabalhar com o Kim. Ele não criou nenhum obstáculo no lançamento, na produção. E na verdade eram tapes assim esquecidos, né? Tipo, fita de rolo. E eu fiquei entusiasmado na época, achei aquilo uma loucura. E hoje é um registro do rock brasileiro, né? Gravações de ensaio que ele me disse que fez na casa da avó dele, que inclusive outras bandas ensaiavam lá, que eu me lembro, Made in Brasil, Patrulha. E desses ensaios aí eles conseguiram gravar essa fita, não se sabe como. Boa parte dela assim foi gravado com um microfonezinho, né? E ficou esse registro aí que eu acho muito interessante. Inclusive sobraram quase 20 músicas que não deu para aproveitar, que ainda estão lá na fita, né? E a gente fez. Quer dizer, eu tinha vontade de fazer um LP também, mas, pô, lançar um LP é meio... tem que ter grana. Vamos ver se a gente faz uma vaquinha aí, né, e lança agora, né? Esse é o CD do Lírio de Vidro. Deve estar na internet, né? O pessoal já colocou no YouTube. Lançado na época pela Medusa Records, em 2004. E teve uma aceitação legal, todo mundo gostou. Hoje é item de raridade, né? Para colecionismo. Aqui, ó. Aqui tá a historinha, algumas fotos. A foto do Lírio mais famosa, feita pela Grace Lagoa, ela que fez a foto. Que inclusive a Grace tem várias fotos do Lírio dessa época aí, que eu fiquei de pegar com ela e pisei na bola, mas tudo bem. Mas foi muito legal. Aí, gente, Lírio de Vidro. Eu tenho agora a minha banda, né? Onde eu toco as músicas que
ao longo das décadas eu fui semeando aí em outras bandas. Então com os curandeiros eu toco música do Lírio de Vidro, música do Misto Quente, músicas que eu fiz com o Nazi, músicas que eu fiz com Maria Angélica, enfim. Então eu acho que essa banda pra mim é o que eu queria ter feito naquela época, é o meu lar, né? E nem é a banda que paga as contas, né? Porque hoje em dia existe o cover, né? De falar que na verdade o tal do negócio do cover, querendo ou não, o cara liga e fala assim, eu quero o cover do Rolling Stones. Bom, ainda é uma coisa que eu posso fazer assim, sem muito esforço. É natural para mim, sai esse lance do blues e tal, então é uma coisa que para mim é mais natural. O primeiro show que eu cobri profissionalmente foi o lançamento do disco de estreia do Ultraje a Rigor, que eu trabalhava na revista Rock, trabalhava com rock, pop rock também. E esse show aconteceu no dia 13 de julho de 85, que viria a se tornar o Dia Mundial do Rock, porque no mesmo dia aconteceu o Live Aid nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, uma coincidência que eu me toquei disso há muito pouco tempo, e é uma coincidência interessante. E naquela época havia uma cena muito interessante, né? Porque depois do primeiro Rock in Rio, as coisas começaram a acontecer no Brasil, só que a gente não sabia direito como fazer. Então eu costumo dizer que todos nós aprendemos a fazer fazendo. As bandas estavam aprendendo a tocar, não tinha esse monte de informação que tem hoje. Conseguir um instrumento de qualidade era muito difícil, então o pessoal modificava na base da tentativa e erro. Não tinha produtor especializado em rock, tinha produtor de música, muito bons, mas não tinha produtor especializado em rock, então o pessoal estava também aprendendo ali no tentativa e erro, fazendo mesmo. E a mesma gente não sabia fazer revista de rock, não existia revista de rock, não tinha esse parâmetro para nós. Existiram alguns exemplos no passado, a revista Rolling Stone, a revista Pop, a revista Rock, a História e a Glória, mas que duraram um pouco tal, e foram feitas ali também na base da raça. Então nós começamos a fazer essas revistas de rock também, bastante na raça mesmo, errando muito. A gente vê as revistas hoje, a gente dá risada, como a gente fazia um negócio desse, como é que a gente errava tanto, mas a gente não sabia direito como fazer. E eu acho que isso é legal, esse que é um legado que essa turma toda deixou, e essa turma toda está aí até hoje. E é muito bacana também você lembrar que a gente estava aprendendo ali na marra a fazer, e as coisas aconteciam, cara. Acontecia muita coisa. Eu lembro que aqui em São Paulo, nas segundas-feiras, ali no final dos anos 80, tinha sempre show ali no Espaço Mambembe, ali no Paraíso, no bairro do Paraíso, em São Paulo. E bandas autorais, olha que legal, eu sempre 2 bandas autorais, e nunca tinha problema de público, estava sempre lotado. Era uma segunda-feira à noite, é um dia mais impróprio que você pode se imaginar para fazer isso, e a coisa funcionava. Quer dizer, de repente essa turma toda aí do passado deixou uma lição para a turma de agora, que está essa dificuldade toda, tem tudo na mão e não consegue fazer a coisa acontecer, né? O que é profundamente lamentável. Né? A gente tem tanto acesso à informação hoje, né? Eu fiz uma entrevista com o Made in Brasil, com o Oswaldo, há não muito tempo, e ele falou que ele tinha lido uma entrevista do Herbert Viana, dizendo que quando ele, Herbert, começou, era difícil conseguir um instrumento bom, tal. E daí o Oswaldo fala, pô, quando eu comecei, era difícil conseguir uma palheta para tocar guitarra. Né? Então, e como é que o Made começou? Eles faziam tiravam uns covers e tal. Ficava o Cornelius e o Sérgio Dias, que entendiam um pouquinho mais de inglês, ouvindo os discos lá dos Stones, dos Beatles, para tentar entender a letra, para transcrever pro Cornelius cantar. Ou seja, hoje, com 2 cliques você consegue tudo isso. Você quer palheta? Você vai numa loja de música, o cara te coloca 50 palhetas diferentes em cima do balcão para você escolher a melhor. Ou seja, a gente tinha tanto acesso à informação, tanto acesso a material, deveria estar melhor, né?
pessoas deviam estar criando mais, criando com mais ousadia, acho que é essa a palavra. Pessoal, né? eu quero lembrar dos anos 70, de uma época em que os Mutantes de Terço fizeram o primeiro tributo aos Beatles no Brasil. Esse evento ocorreu no Teatro Municipal, foi muito bem concorrido, tá? E depois eles fizeram para o povão também lá no ginásio da Portuguesa. E foi o nosso grande evento da época. Só perdeu para o show do Ravi Shankar no Teatro Municipal. Movimentou toda a galera, Mutantes de Terço aí no Teatro Municipal e no ginásio da Portuguesa, tocando Beatles na década de 70. Foi maravilhoso. É uma coisa que ficou para sempre na memória da gente. Tá realmente uma crise criativa. E parece que é por opção mesmo, porque quem tem ousadia, quem tenta fazer uma coisa diferente, mais avançada para o seu tempo, tá fadado a tocar para alguns amigos, né, cara? Concordo que o músico tem que sobreviver da arte dele, e para isso ele tem que vender ingresso para show, tem que vender disco, no caso do rock tem que vender camiseta, essa coisa toda, mas coloca a arte em primeiro lugar, porque aí dá certo. Eu acho que todos esses nossos grandes ídolos, Beatles, Stones, Led Zeppelin, The Purple, Who, Kiss, o Kiss até que já veio com uma outra cabeça, que foi muito legal também, mas não deixaram a arte de lado, sempre fizeram uma música muito bacana, né? Mas eles sempre colocaram a arte em primeiro lugar, todos esses caras. A questão do Kiss eu acho um pouquinho diferente. Acho que eles fizeram uma música bacana e falaram, pô, vamos potencializar isso, vamos fazer isso aí, vender para valer, mas eles não minimizaram a arte deles, não amoldaram a arte deles continua a mesma. Isso é bacana. E aí acharam um monte de jeitos de fazer aquilo virar dinheiro. Bacana. Agora hoje não. Hoje é pensado naquilo. A música tem que ter 2 minutos e meio, tem que repetir o refrão 3 vezes, certo? Tem que ter uma batida que faça o camarada dançar, tem que ter um refrão que ele se lembre para cantar depois. Virou fórmula matemática isso. E não é assim, não pode ser assim. Cara, eu tive uma experiência no exterior muito bacana. Eu tive em Dresden, uma cidade da Alemanha ex-oriental. E tem a Ópera de Dresden, é um lugar maravilhoso, lindo. Eu visitei o lugar. Tem um concerto de ópera por dia, de segunda a segunda. Tá? É um lugar enorme. Eu quis assistir um, eu fiquei 4 dias na cidade, eu quis assistir um, sem chance, tudo esgotado. Primeiramente, eu acho que o Sepultura deixou até o metal extremo brasileiro mais forte. Você vê pelo Crisium, você vê pelo Torture Squad, são bandas que tiveram abertura lá fora. O Sepultura arriscou, o Sepultura confiou neles, teve a Cogumelo, que ajudou na gravadora, e eles fizeram muito sucesso lá fora, como ainda fazem. Mas muita banda achou que nesse vácuo conseguiria ter o mesmo sucesso. Foi um erro pensar nisso. Uma das grandes vergonhas é quando a gente fica sabendo que lá fora tem pessoas que falam que quando recebe demo de banda brasileira, o pessoal dá risada, é tão ruim que é o inglês. Então muita gente se conscientizou disso, que não tinha condições de cantar em inglês, e começou, de 2000 para cá, a cantar em português. Porque, como você falou, o Sepultura é o Sepultura. Foram competentes, são uma banda que eu particularmente gosto. E abriu o mercado para o Brasil. Abriu, você não tem dúvida. Você vê bandas como Angra, como o próprio Xamã, que tem um nome lá fora. Mas não é todo mundo na música que vai fazer sucesso. Mesmo outros estilos de músicas, como os estilos comercializados, regionais, não é todo mundo que grava que ganha dinheiro. As pessoas têm uma visão errada disso. Se o Sepultura fez sucesso e teve competência, não eram todas que fariam, né? Então muita gente canta em português, porque não tem condições de cantar em inglês, não sabe falar inglês, o inglês não é 100%, não consegue pronunciar palavras em inglês. Eu acho que a pessoa tem que saber onde ela se coloca. O Sepultura foi contratado por uma grande gravadora, começou a tocar no exterior, que era uma coisa inimaginável, né, para o pessoal aqui. Então aí virou um trabalho sério para muita gente. E isso assim deu uma separada. Muita gente que não conseguiu o mesmo resultado meio que largou mão, que foi uma pena. Porque daí você gerou 2 situações. Tinha aqueles caras lá em cima e toda uma turma surgindo, querendo estar lá em cima também.
Não tinha aquela pureza, vamos chamar assim, que tinha em meados dos anos 80, e o cara estava ali para fazer o som, sabe? Pelo prazer de tocar, pelo prazer de ouvir a sua guitarra alta e a galera curtindo na frente, que era uma coisa muito bacana. O Luiz lembra dessa fase, é o pessoal que está nos 2 SP Metal. Né? O Vírus fazia um show muito legal, cara. E você vê que a pretensão dos caras, eles queriam tocar, fazer um negócio bem feito, bacana, com cenário, com roupa desenhada e tal. Mas era o objetivo principal era tocar, era mostrar o som pra galera e fazer a galera se divertir. Depois já virou uma outra coisa, né? A partir dos anos 90 começou a virar, as pretensões já ficaram um pouco maiores, né? E aquela história, isso mata um pouquinho a arte, mas que acabamos de falar. Mas também é necessário, se você tem um objetivo. Então, e aí a turma que está fazendo por tesão, aí ficou no underground mesmo, né? Aí essa turma ficou relegada ao underground. E os espaços para essa turma também minguaram. Eu acho que só os fortes sobreviveram mesmo. Tinha as bandas assim, nessa fase aí, final dos anos 80, tinha as bandas de rock brasileiras aí, Barão, o Titãs, que eu achava legal até. Eu era fã das gringas mesmo, as mais pesadas. Eu lembro muito bem o AC/DC, Scorpions, Rock in Rio, né? Era muito moleque, mas eu lembro de ver na televisão, o Ozzy, o Whitesnake, essas bandas, e isso influenciou bastante. E aí eu ia assistir os shows que tinham, era uma coisa... Ainda não era grandes shows, né, das bandas brasileiras, então tipo, o Corsos já tinha, eu lembro de moleque assistir o show do Corsos, Centúrias, Made in Brasil, Salário Mínimo, o que mais? Putz, Vírus. Eu era público dessa, vamos dizer, dessa primeira geração, SP Metal 1, SP Metal 2, que tinha, né, eu esqueci de citar o Arpia, né, e realmente as bandas pop, mas eram bandas pop que estavam de repente no Rio de Janeiro, e estavam perto das gravadoras e conseguiam um mercado novo no Brasil, que era o Rock Brasil, de Paralamas, Barão, Legião Urbana, cantado em português, né? Se bem que as bandas de metal cantavam, muitas delas cantavam em português, né? A grande maioria, né? Centúrias, Salário Mínimo, o próprio Corsos cantava em português. Eu não sei, eu acho que teve o lance dos anos 80, tinha uma precariedade de equipamento também, de próprio conhecimento, que a gente já... não pegou tanto, a gente pegou ali de comecinho dos anos 90, né? Era Collor de Mello, importação começando, um pouco, eu acho que mudou isso, mais bandas gringas vindo, mais intercâmbio, eu acho que isso ajudou também, né? De ter melhores profissionais, né? De repente a gente conseguiu, o mercado abriu de certa forma, a gente conseguiu um contrato com uma gravadora do Japão que de repente, né, quando o Angra começou, de repente olhou para uma banda brasileira e não achou esquisito, né? Assim, porque precisou que essas bandas existissem ali, quebrassem um pouco as primeiras pedras. O próprio Sepultura, né, que começou com Metamorfose lá em BH, quer dizer, os caras já vinham dessa época do Salário Mínimo também, já tava, meio dessa onda. Eles conseguiram ir um pouco mais além, fazendo as turnês fora, né, com Overdose, eu falei Metamorfose, era do Rio, Overdose, tinha Azul Limão no Rio de Janeiro, né, tinha um monte de banda, assim, precisou dessa cena pra próxima... pra gente assistir, aprender com eles e de repente ser um pouco, já tinha mais equipamento, um pouco mais profissional de repente, já acreditar um pouco mais que aquilo poderia virar, né? Os caras teve que ter um pouco dessa cena. E o Angra serviu para ajudar essa cena no Brasil fora de São Paulo, porque eu lembro o primeiro show do Angra em Fortaleza, primeira vez em Manaus, eram lugares que não tinha praticamente show de metal, né? E tinha o que? O Ratos de Porão, não tinha muita banda que viajava, o Corsos, e era bem complicado, A gente foi lá fazer esse trabalho de quebrar pedra mesmo, Fortaleza, Manaus, o Nordeste de uma forma geral. Tinha as bandas locais que tocavam, mas não tinha bandas que viajavam. O Sepultura, se eu não me engano, já estava morando fora do Brasil, tentando a carreira internacional. Então a gente também, eu me sinto fazendo esse mesmo papel que Vírus, Salário Mínimo, Centúrias fez, em São Paulo a gente fez
pelo Brasil, tocando em cidades menores, em outras capitais, né? Tocando em teatros horríveis, com equipamento horrível, mas vamos lá com os fãs que sempre estavam ali de alguma forma. O Angra surgiu no finalzinho de 91. O pessoal, basicamente o pessoal que estudava na Faculdade Santa Marcelina, né? Na época eu estudava composição. Comecei com alguns amigos, que era o André Linhares, que já não é músico mais, o André Lichevitz, outros amigos, 3 Andrés, né? E na sequência o André Matos também, que era estudante na faculdade. Eu tinha recentemente chegado dos Estados Unidos, estava estudando composição, e eu queria fazer uma banda de heavy metal que combinasse a música clássica, a música brasileira, o power metal, várias coisas assim que faziam parte do meu background, das minhas influências e da influência de vários colegas, tal, que a gente tinha afinidade. Eu conhecia muita gente no cenário, músicos, né? Conheci o Marcos Antunes, o batera, conheci o Luiz Mariucci, conheci o Kiko Loureiro, conheci uma série de pessoas que já tocavam. E o André Matos já tinha trabalhado no Viper e tinha muito contatos. Ele tinha contatos no Japão, na Alemanha. Era muito amigo do Antônio Pirani, que é que foi o primeiro empresário da banda. Então a gente juntou essas duas ideias. Eu com os meus amigos músicos, ele com os amigos ou contatos profissionais. E aí a coisa começou a andar. O André, ele teve muito sucesso num disco do Viper, que foi o Theater of Fate, e que foi lançado pela JVC do Japão. E logo depois o Viper meio que parou, o André saiu, não sei, e deixou uma lacuna, né, de expectativa, tanto do público quanto da gravadora, de um trabalho novo do André. E aí ele já estava pensando em voltar para o cenário de alguma maneira. Eu estava criando uma banda, que já com alguns amigos que tocavam, como eu disse, a gente juntou essas duas ideias, né? Então logo de cara, eu dei muita sorte também, porque logo de cara a minha banda, com as minhas músicas, com as minhas ideias, já tinha uma gravadora com vontade de saber o que era o trabalho, empresários querendo apoiar e tal, então foi muito legal. Bom, o Angra, ele começou então no finalzinho de 91, o heavy metal mesmo, na era glamourosa do heavy metal, estava caindo. Estava surgindo o grunge, né, um movimento que era um pouco mais calcado assim na atitude, no comportamento muito mais, né, do que aquela coisa glamourosa do rock que a gente entendia até então, assim, né. Imaginando o auge com Led Zeppelin e tal, aí veio o Black Sabbath, aquilo, Iron Maiden, né, a coisa cada vez mais glamourosa, mais grandiosa. Essa grandiosidade começou a meio que virar demodê, virar meio ultrapassada. A gente apareceu nessa hora. Mas o legal é o seguinte, o público do heavy metal nunca deixou de existir. Apesar de ele ter deixado de ser glamouroso por um tempo, o público sempre esteve lá, sempre esteve fiel, sempre esteve sedento por novidade, e o Angra era uma novidade, né? A gente combinava power metal com progressivo, então tinha um pouco de Rush, um pouco de Iron Maiden, esse tipo de mistura era novidade na época, né? A maioria das bandas partiam para um caminho específico e a gente combinava um monte de coisa. Eu não sei dizer por que o metal é um estilo assim com tanta longevidade, eu não sei explicar. O fato é que né? Eu acho que teve uma época que eu viciei tanto, eu tinha um disco do Halloween que era o The Keeper of the Keys, parte 2, eu tinha parte 1 e parte 2, eu era viciado naqueles vinis, era um vinil, que eu chegava a ter a ansiedade de sair logo da escola para chegar em casa e pôr para ouvir. Eu sentia saudade de ouvir. Então eu acho que, eu não sei por que razão, cria no público uma paixão, né, uma devoção e uma relação muito íntima com a música. Você estabelece uma relação íntima porque aquela música ela realmente te preenche, aquela música realmente te faz companhia, te tira de uma solidão. Eu acho que a natureza do público, o estereótipo do público metal é um pouco mais melancólico, é um pouco mais intimista ou introvertido, e talvez por essa natureza o metal vem com aquela voz de ânimo, aquela voz de força, aquela voz de encorajamento, aquela voz de você consegue, você não está sozinho, nós estamos juntos, nós somos uma legião de pessoas como você, né? Então a gente cria uma espécie de uma roda, né, muito forte de união, né, e de encorajamento assim, recíproco. Então eu acho que é meio isso. Bom, eu tive contato com o rock desde muito pequeno, né, porque por sorte a minha mãe
tinha muito bom gosto e eu ouvia muito, especialmente rock progressivo, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Supertramp, Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin, todas essas coisas eu aprendi em casa. Mas com o heavy metal mesmo, o meu contato aconteceu através de amigos, que era bem naquela época do Metallica, né? O Metallica estava vindo do Injustice for All, prestes a lançar o Black Album, e eu peguei bem essa época, eu sou bem mais novo que os outros caras, né? Então o Black Album foi o que realmente mudou minha vida. E eu tinha uma banda que era basicamente cover de Metallica, a gente só tocava isso. E eu cantava também, tocava baixo. E aí, claro que conhecendo amigos que iam apresentando os discos e etc., fui conhecendo outras bandas ali, primeiro da Bay Area, né? Coisa do thrash metal, Megadeth, Anthrax, Slayer, Pantera e todas essas bandas. E fui, claro, conhecendo outras coisas também fora do heavy metal, mas a minha base sempre ficou ali. Eu tive diversas bandas de cover de heavy metal durante muitos anos, até a minha primeira banda profissional mesmo, que foi o Karma, que na época quando eu entrei, estava prestes a lançar o primeiro disco, e a gente gravou esse disco, lançou e teve uma repercussão bacana, né? E na sequência eu fui convidado a tocar com o Paul Di'Anno, ex-vocal do Iron Maiden, e a gente gravou um disco também, fez uns shows. Foi a primeira turnê que eu fiz mesmo. E isso foi uma vitrine legal. E quando chegou a época do Angra precisar de um baixista, além de todo mundo que a gente já conhecia em comum, tinha essa bagagem do Paul Di'Anno e etc. Agora, de cenário nacional, nessa época as bandas realmente que marcaram eram o Angra e o Sepultura, né? E claro, o Corsos, o Crisium um pouco mais underground, assim, eram as bandas que a gente ouvia mais falar. E tinha aquelas bandas ali dessa onda mais progressiva, mais heavy metal, tinha o Symbols, né, que era uma banda que também era a banda do Edu, que era conterrânea do Karma, na verdade contemporânea do Karma, e outras bandas desse estilo também, Brasil afora, Glory Opera, Aquaria, um monte de bandas assim dessa safra de heavy metal, mas isso já final dos anos 90, começo dos anos 2000. Né? E essas são as memórias que eu tenho mais frescas, porque infelizmente nos anos 80 eu era muito criança para acompanhar SP Metal 1, SP Metal 2 e toda essa onda. Mas eu lembro do impacto que o Angra teve ali em 92, 93, quando lançou o Angels Cry. Eu lembro até da demo, quando lançou a demo já tinha os reviews e já falava que é uma banda que já nasceu grande, né? E o Angra sempre foi referência pra gente, no sentido de ser uma banda que levou pra fora, assim como o Sepultura, o som do Brasil. Né? Naquela época o Sepultura então estava gigante, ficou ainda mais grande na época do Roots. Dizia-se, o mito da época era que o Sepultura estava ficando tão grande quanto o Metallica, né? Nos Estados Unidos, e eles estavam prestes a fazer a primeira turnê headliner de arena nos Estados Unidos naquela época. Então foi uma época bem bacana, assim, segunda metade dos anos 90, que foi o período que eu vivi mais intensamente como fã, e aí lógico, depois entrei no Angra, continuei vivendo como fã, mas mais de cima do palco e conhecendo as novas bandas, os novos talentos que foram chegando, especialmente ao longo dos anos 2000, né? Tantas bandas que tocaram com a gente, que lançaram disco nessa época, que a gente encontrava pela estrada. E claro, fui fazendo parte, também voltei a tocar no Karma, fiz parte de diversos outros projetos, participei do disco de bastante gente, Eterna, Torture Squad, pô, são tantas bandas, Celerata, são, sei lá, essas bandas que marcaram pra mim esses anos de 2000 e 2010, né? E agora a gente tem uma nova safra ainda, Fúria Inc., Project 46, tem a banda do Alírio Neto, que é a Age of Artemis, e são bandas que estão com destaque hoje em dia, e sem deixar de citar, claro, o Híbria, que dessa safra de heavy metal é a banda que conseguiu o maior destaque lá fora, depois do Angra, Sepultura, Crisium, Corsos, etc, né? Um louco que tem em São Paulo, cara, sabe que é uma proximidade muito grande com o mainstream, com onde as coisas acontecem. São Paulo está muito perto da rádio, muito perto da TV, muito perto da grande mídia. E parece que as bandas aqui nascem meio formatadas, sabe? Parece que o pessoal aqui já vem meio formatado, já dentro de padrões que já são esperados. Mas assim, o que eu sempre penso que a diferença que eu vejo de São Paulo é assim, como está muito perto, tudo já é meio formatado. Meio já parece com alguma coisa que tem por aí.
E eu sinto que nos outros estados as coisas sempre são mais destrambelhadas, o que acaba às vezes trazendo mais originalidade. Aqui tem muito profissionalismo, muito bom instrumento, bom estúdio para ensaiar, então o músico tem boas condições, às vezes, de instrumentista e coisa assim. Mas às vezes falta porra louquice nas bandas aqui. Não dá para dizer que é todas, né? Porque tem as bandas doidas do caralho aqui. Eu tenho bandas que eu gosto muito de São Paulo, especialmente algumas bandas punk. Né? Eu sou muito fã do Olho Seco. Gosto muito, muito, cara. Gosto muito do Rato de Porão, gosto das bandas de hardcore, de punk rock aqui, eu sou fã mesmo. E que eu acho que é elas que tem mais a essência da cidade, assim, da urbanidade, assim, eu acho que tá nesse caminho aí. Então, São Paulo tem um outro lado também, que é um lado meio folclórico, que é o lado da Pompeia. Aqui onde a gente tá aqui no coração da Pompeia, né? E eu moro aqui há muitos anos, nesse bairro, e convivo com a galera, assim, né? Amigos como o Carline, aí tu sente que ali tem uma tradição roqueira, que daí eu sinto uma similaridade com a galera do Sul, muito grande. Porque o Rio Grande do Sul vive muito do passado. Tudo bom é o que já era, o que já foi, sabe? Lá no Rio Grande do Sul tu vai falar em rock, tudo é anos 70, é Faces. E o rock lá dos anos 70 também tem esses heróis. Especialmente o Foguete Luz, a galera que era do Bicho da Seda, do Bizarro, de outros grupos que tiveram na época, e teve um movimento muito forte. Então, a Pompeia eu identifico muito, esse rock da Pompeia eu identifico muito com o Rio Grande do Sul. E eu, molequinho, era muito fã de Made in Brasil, era fã do Tutti Frutti, eu acompanhava o que acontecia aqui. Então eu tenho uma identificação grande com essa galera, assim, que é o meu lado velho, assim. E a Pompeia hoje, se for observar, é o lugar que recebeu os outros estados. Os cearenses moram aqui, os pernambucanos moram aqui, que são acho que os dois estados que mais têm fornecido galera para renovação da música aqui de São Paulo, que eles se misturaram com todo mundo, né? Desde a galera da Nação Zumbi, do Cidadão Estigado, e de outros grupos mais, que eles se misturaram com o galera de São Paulo e tá rolando altos sons em torno da Pompeia, da Vila Madalena, que é a nova música, assim, que chamam às vezes de nova MPB paulista, essa coisa, ela é, se fosse nos anos 70, ia ser chamada de rock. Porque pra gente a Alceu Valença era rock, nos anos 70 tinha guitarra, era rock. Nós no interior temos assim, essa dificuldade de som autoral. Existe muita concorrência com bandas de cover e essas bandas acabam tendo a preferência dos donos de casas de shows ou casas que fazem música ao vivo. Temos também que competir com outros gêneros musicais e não é muito fácil. Uma banda autoral que canta em inglês, inclusive, hard rock em inglês para uma banda do interior de São Paulo, realmente no interior é muito difícil. Mas como a gente já, desde que a gente trilhou uma carreira, decidiu trilhar uma carreira profissional, a gente avisava realmente já as grandes capitais, isso não tem sido um problema pra gente, porque se a gente não toca no interior, paciência, toca na capital. E também a questão da internet, que quando a gente começou ainda não era assim, não estava no nível que está hoje, então por a gente ter o trabalho, conseguir colocar o trabalho online, né? A gente tem tido mais resultados e a coisa acaba amplificando. Na verdade, quando a gente começou era fita cassete, correio, que não tinha Sedex, e fita de rolo, né, bicho? Hoje já não, hoje já é tudo online, né? Online, exatamente. E também acontece o seguinte fator, né? Santo de casa não faz milagre. Então, geralmente a gente acaba tendo até mais sucesso mesmo tocando fora, como a gente já fez bastante o circuito aqui em São Paulo, os bares, Manifesto, Café Aurora, e sempre com uma boa repercussão realmente, né? Então isso daí nos estimula e realmente a ideia é expandir, né?
nossa base é no interior, mas a área de atuação nossa não tem limite, né? A gente está sempre buscando oportunidades e levar nosso som aí para outras praças também, né? A maior prova disso é que o sucesso que a gente tem obtido no exterior através da internet, as músicas que a gente coloca na internet ou mesmo um vídeo, qualquer coisa, a gente tem muita gente ouvindo em outros países. Isso, acho até que por conta do idioma inglês que a gente optou, então a gente realmente já imaginou de fazer uma carreira internacional. Isso pode parecer um pouco pretensioso, mas é que é a verdade. A gente optou por um estilo musical que chama isso, é direcionado para esse público. Então, e a repercussão, a aceitação tem sido muito grande já há bastante tempo. A gente sente isso na internet e isso está sendo ótimo para a gente. It seems like my goals are gone, but there's no one but me in this empty room. I was so sure things were in my hands. Now I'm stuck full of doubt. Nothing's clear to understand. Come the night I feel the going, going. Anyone is able to stop the easy ones in my heart, in my soul. A banda, na verdade, começou em 89, só que até 91 foi uma formação, e aí em 92 entrou eu e o Castor, junto com o ex-guitarra, que era o idealizador da banda, e a partir de 93 que a banda começou a gravar os materiais mesmo, né? A partir de 2002 que a gente começou a fazer as turnês grandes no Brasil mesmo, indo para o Nordeste, Norte e Nordeste do país, e embora 2000 foi a primeira vez que a gente foi para a gringa, 2005 que a gente começou a fazer umas tours maiores pela Europa principalmente, né? E aí eu acho que um ponto muito legal da banda foi a turnê de 2009 com o Êxodo de Overkill, que foram 15 datas na Europa, foi uma etapa bem importante da banda, bem legal, com o disco sendo lançado na gringa, com o manager, e um trabalho sendo bem feito. Uma bem interessante que aconteceu foi na turnê de 2009, que foi com o Êxodo de Overkill e Gamma Bomb. Depois do seu aniversário ainda, né? Em fevereiro, a gente show em Barcelona, na Espanha, a gente chegou um dia antes, a gente tava com o motorhome, e aí dormimos, chegamos um dia antes na porta do local do show, dormimos na rua lá, e aí no outro dia a gente acordou, e aí tinha um horário para ir pro venue lá, para conhecer, e aí a gente foi, saiu todo mundo do motorhome e fomos, né? Aí deu uma meia hora, uns 40 minutos que a gente estava no local, a gente voltou. Quando a gente volta, a gente vê a porta do motorhome aberta, né? Tipo meio estourado, né? Estourado, exatamente. Aí a gente entra e vê tudo jogado, aí laptop roubado, MP3, celular, tudo. E roubaram os passaportes, pra nossa tristeza. No meio da turnê, cara. Roubaram os passaportes de todo mundo. E aí, eu acho que os passaportes foi o que mais pegou mesmo, assim, porque, roubar, os caras roubam mesmo laptop, essas coisas, né, não tem jeito, mas o passaporte a gente já começou a pensar em tudo, né, nossa, no meio da turnê tem que parar, com certeza a gente ia perder alguns shows da tour pra ir no consulado brasileiro, pra fazer um corre, não sei o quê. E aí a gente, triste, sai do motorhome e volta pro venue de novo pra avisar o pessoal da crew, né, da tour. Nessa, o nosso vocal na época, ele fica no motorhome. Aí ele contou pra gente depois que ele sentado, meio desolado, né, pensando assim. Caralho, fudeu, aí, né? E a gente no venue. Aí ele escuta um barulhão batendo assim, do lado de fora. Aí ele sai, aí ele vê um saquinho e ele vê uma moto saindo com dois caras assim. Aí ele pega o saquinho dos passaportes. Os ladrões, os bandidos foram gente boa e devolveram os passaportes. Falaram assim, não, vamos fuder os brasileiros, mas não tanto, né? Vamos... De mulher no rock, para mim, é um assunto
é um dos favoritos. Tá, isso eu volto lá atrás, quando eu tinha quase 12 anos, que a gente via as bandas lá fora, as bandas brasileiras, e tinha uma menina no meio, né? Tinha uma garota tocando guitarra, que era a Lúcia Tambo, a Lucinha, que para mim sempre foi a guitarrista daquela banda. E junto tinha a Suzy Quatro lá fora, que era baixista. Para mim já deu alguma coisa a mais ali, já deu um up, que eu só fui entender anos depois, quando começou a pintar as bandas mesmo, né? Aqui no Brasil pintou as Mercenárias nos anos 80, Vulcana, depois veio a Laura Finocchiaro, mas sempre assim, um espaço entre uma e outra. A coisa nunca aconteceu em massa, nunca foi uma cena forte. Foi uma cena rica, porém com muito espaço entre uma e outra. No começo dos anos 2000, eu comecei a reparar muito na cena que estava acontecendo na América. Tinha muitas guitarristas lá, e tinha guitarristas de outros países. Tinha uma finlandesa, Elia Litinen, tinha uma sérvia, Anna Popovic, duas inglesas, Dani Wilde e Joanne Shaw Taylor, e as americanas, Samantha Fish, Susan Tedeschi, Caroline Wonderland. Por isso me despertou muita coisa, porque eu voltou nos anos 70 querer entender por que aqui a coisa não acontece. Foi quando eu lancei um disco da guitarrista inglesa, a própria Joanne Shaw Taylor. E depois eu poderia dar sequência, mas eu quis conversar com as guitarristas nossas. Falei, pô, e aí? Né? Por que não acontece aqui? E aos poucos eu fui conversando com várias e fui entendendo, e eu cheguei à conclusão que a cena é muito forte, é grande, e hoje eu estou fazendo um livro com 200 guitarristas e a cena vai ter que acontecer. Eu acho que chegou a hora delas, a hora de ter essa luz para elas. Muita gente, muitas meninas, o país inteiro tem musicistas, baixistas, bateristas, tecladistas, vocalistas, né? Que é muito legal isso. E a gente vai trabalhar muito para que... É uma dívida que eu acho que a gente, como selo, a gente tem com elas. Eu tenho que pagar essa dívida aí, né? Eu vou fazer a minha parte. Eu acho que o rock hoje em dia é um reflexo muito do que está acontecendo no mundo e com as pessoas. Assim. Hoje em dia tudo é muito fácil, né? Tudo é muito computadorizado, tudo é muito simples. Com um toque você consegue fazer 1000 efeitos, e as pessoas elas andam muito desconectadas do que vem acontecendo no mundo. E o que gera um rock que acaba sendo despretensioso demais. O que não é realmente a proposta do rock, né? Que vem para ser uma afronta, para ser um grito de libertação. Eu acho que o rock, ele precisava dos homens no passado, ele precisou, até que foi criado, né, por eles, por essa coisa da afronta. Precisava disso, né? Ele foi muito bem colocado dentro do tempo que ele surgiu. Mas hoje em dia, eu acho que o rock precisa das mulheres, porque as pessoas hoje elas estão desensibilizadas com a realidade, né? O mundo. E esse é o papel da mulher. Eu acho que uma das grandes características da mulher é esse lado sensível. O que não significa que que a gente não saiba tocar algo pesado, algo que tem a cara do rock and roll, não é isso. Porém, o rock, eu acho que o rock ele precisa de um pouco mais de sensibilidade para ligar as pessoas todas para o que está acontecendo com o mundo, né? Como a gente estava conversando, eu acho que o rock, quando ele nasceu, ele precisava de pais, né? Eu acho que hoje o rock ele precisa de mães, ele precisa de um lado feminino para alertar as pessoas do que está acontecendo, para que as pessoas possam entender o mundo que a gente vive. E a mesma ideia que sempre foi a ideia do rock, de pegar o que está de errado, o que incomoda, o que é terrível, transformar isso num grito de liberdade. Eu acho que hoje as pessoas precisam acordar para desensibilização, para essa frieza, para olhar um pouco mais para o próximo, para ver as guerras que estão acontecendo, não só guerras entre países, mas guerras internas dentro de cada país, para enxergar o ser humano.
E eu acho que o rock é uma grande ferramenta para que isso aconteça. Tinha uma cena na época que as bandas começaram a aparecer, tipo Golpe de Estado, Centúria, Zápia, Inox, Platina. Era uma galera bacana. E a gente sempre se juntou ali no Blackjack, que é um bar que eu sempre frequentei, acabou virando bar de rock exatamente porque a Hot Stuff lá atrás já tinha tocado lá, tocava lá. E virou um point de rock, uma coisa assim, uma cena roqueira muito interessante naquela época. Pesada, mas meio outsider de tudo isso que acabou acontecendo na sequência. Então a gente tinha uma cena metal, assim, de hard rock heavy, muito legal, bandas muito legais, infelizmente pouco unidas. Salvo raras exceções, o povo não se curtia muito, um queria ser mais bravo que a outra, tocar melhor que a outra. Era até saudável, porém não tão inteligente, né? Para uma cena. Então, muito ego, muita frescura, vamos dizer assim, em relação uma banda com a outra, sabe? Neguinho no show para tirar sarro, não tinham assim um pensamento unido de fazer o movimento propriamente dito. E catapultou ainda mais com o pessoal da mídia, tirando sarro da gente, metaleiros, cabeludos, aquelas coisas, aquela pecha chata que acabou virando, né? Infelizmente, porque muita gente ficou na pedra fundamental, se perdeu no caminho. Era uma cena muito legal, era uma cena que tinha uma galera absurdamente fiel, absurdamente coesa, sabe? Mas não teve uma unidade, uma sequência, vamos dizer assim, no mercado. Nós batemos. Quando abriu, entrou um rock mais domesticado, sabe, na mídia. Gente sujeitou a fazer playback no chacrinha, fingir que tocava. Gente que nem entrou no estúdio, sabe, que hoje é endeusado até hoje. E aprenderam a tocar literalmente na estrada, sabe? Coisa que infelizmente quem tocava naquela época, todas essas bandas, pouquíssimo tiveram oportunidade de se, vamos dizer assim, aprimorar dentro do estúdio, ou propriamente na estrada, né? E era uma época muito ingrata também, não tinha equipamento, não tinha nada, sabe? Você tinha que trazer tudo. E no fim, pro Inox acabou sendo uma coisa muito engraçada, porque o maior legado, que era 60, 70 mil dólares de equipamento, era um palco que dava para tocar o Van Halen, só para vocês terem uma ideia. Consumia 5 kVA nosso palco de energia, o palco. Então era aquela coisa, né? Nós fizemos tudo e esquecemos do pequeno detalhe. Pô, não tinha lugar para tocar no país, cara. Não tinha estrutura. A gente tocava em estádio, e óbvio que a gente não estava na mídia, não ia poder fazer nada. Ou no Rock in Rio, porque boteco a gente ligava um amplificador, caía o disjuntor. Ia tocar no sul, tinha que levar equipamento inteiro. Quer dizer, não se bancava, o negócio não fechava, a conta não fechava, entendeu? E então, basicamente, foi isso. O nome da banda, Cérbero, tá? Nós iniciamos em 82, faz um tempo já, bastante tempo. O cenário aqui era bem pequeno, toda a parte de bandas, de conhecimento que a gente tinha era muito pouca, através de vinil, tinham alguns programas na TV, tá? Na Globo, tá? Quem diria, né? A Globo na época tocava muito rock and roll diferente do que é agora. E também tá na Cultura, também tinha uns programas bem legais. E o Cérbero começou a carreira em 82, a gente escutava muito som gringo, tá? Anthrax, Metallica no início de carreira, Slayer, e a gente procurou seguir a mesma linha deles, tá? E é bem legal porque a gente tinha um público bacana e o pessoal curtia, até porque nunca se via bandas ao vivo nesse estilo, tá? A maioria eram videoclipes e vinil que a gente que vinha de fora, da Europa e dos Estados Unidos, era isso aí. Tinha aí algumas propostas de show direto e foi aí quando a gente decidiu apostar, jogar na sorte e se mandar para a América, até porque a América era o berço da coisa. Fomos para lá, infelizmente apenas um cara da banda ficou, que era o baixista, tá, o Gandula, na época ele não conseguiu visto.
Eu, batera, os outros 2 irmãos, o José Carlos e o Marcos, nós fomos para lá e a gente acabou tocando lá, tal, fizemos alguns ensaios, conhecemos bastante pessoal local lá. Acontece que sem um integrante da banda, a banda meio que ficou quebrada, cara. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo em que a banda ficou quebrada, eu comecei a conhecer novos músicos, outras pessoas lá nos Estados Unidos, em Nova York, que foi para onde a gente foi, e acabei até que me envolvendo com uma banda americana chamada Lee Way, onde eu gravei o primeiro álbum dos caras, chamado Lee Way Born to Expire, que saiu em 1988. Puta álbum de hardcore nova-iorquino, na época de Cro-Mags, tá? E foi muito legal para mim, uma puta experiência. Agora com o Cérbero, na verdade a gente foi para lá, começou lá, mas isso deveria ter ficado aqui no Brasil. Eu acredito que se nós não tivéssemos ido para lá e que acabasse acontecendo do problema do visto, dele não ter conseguido visto, e tivesse os 4 integrantes originais da banda aqui no Brasil, certamente o Cérbero teria virado um Sepultura, até porque nós tínhamos aí pelo menos 1 ano à frente do Sepultura dentro desse segmento de metal, speed metal, ou que seja, esse som bem pesadão mesmo, e o público era bem fiel à banda, isso certamente era, todos os shows eram lotados, ficavam gente de fora, saiu uma tremenda confusão e era tudo que o rock and roll, tudo que se espera do rock and roll, né, cara? A agitação, porrada na orelha mesmo e a galera batendo cabeça, e anos 80 o Brasil lá em cima mesmo, é isso aí. Quando o Iron Maiden foi lançado aqui, a cena completamente mudou no lance, então influenciou muita gente, até eles. Eu nunca vou esquecer de eu receber em casa assim uma sacola fechada com jaqueta, máscara do Ed, camiseta, chaveiro, boné, o que vocês podem imaginar de presente e com agradecimento dos caras. Pra você ter uma ideia, eles iam receber o disco de ouro no Chacrinha. E foi cancelado isso para cá, quando eles lançaram o Number of the Beast, por causa do Clive, que foi diagnosticado como doença, né, dele, como degenerativa, né, esclerose múltipla, e estava saindo da banda, então eles ficaram muito deprê, né? Mas a influência que esses caras tiveram aqui nas bandas brasileiras naquela época, independente da New Bridges of Heavy Metal que estava rolando e tal, que era Def Leppard, Saxon e tudo mais, Iron Maiden foi um divisor de águas até para as bandas brasileiras, sabe? Então você pode ver Viper, você pode ver Arpia, você pode ver toda essa influência dessas bandas que estavam militando na época, Avenger, todo mundo indo na água do Iron, entendeu? E culminou, obviamente, né, com a importância deles, culminou com uma banda explodindo, sabe? No Rock in Rio, em 1985. Isso foi devastador em termos de mercado brasileiro. Infelizmente, as gravadoras não entenderam que roqueiro não vive de mídia, vive de rock. Se eles tivessem investido mais, se eles tivessem dado uma oportunidade melhor, hoje nós teríamos várias, não só o Sepultura, que deu certo lá fora, o Angra, mas várias outras bandas que tinham puta de um potencial de ter maturado aqui no Brasil, entendeu? Porque a cena existia, não tinha uma pessoa que aglutinasse. De uma certa forma, até eu acabei virando isso, porque fui dono do Black, acabei virando o dono do Blackjack, e com isso fiz uma cena acontecer também em mercado aqui de São Paulo, que não dizer no Brasil, né? Mas isso tudo em cima de uma onda criada quando entrou o Iron Maiden aqui no Brasil. A gente começou a carreira em começo de 91, bem no iniciozinho da década de 90, e era um trio, era uma outra formação, e logo na sequência entrou o André, bem no comecinho da banda também, né? Então somos os dois remanescentes aí bem do começo, e depois a gente teve toda aquela fase de demo, né? Uma demo, 2 demos, aquele processo natural de todas as bandas crescerem, tudo. Aí em 98 a gente fez o primeiro disco. Exato. Que é uma sonoridade um pouco diferente do que a gente faz hoje. Aí em 2001 a gente achou o nosso caminho, né? Com o Strongest, com o segundo álbum. Strongest, com o segundo álbum. A gente achou a nossa cara, né? Que era misturar um pouco do thrash dos anos 80 com a parada do stoner, tudo.
seguimos nessa onda e estamos nisso até hoje. A gente era taxado de maluco, de louco, para fazer essa mistura. Na época ninguém entendia, hoje tem um monte de banda que faz essa mistura aí no mundo. É legal. A gente acreditou nisso aí, foi bom, a gente recebeu muita porta na cara, como recebe até hoje. Mas estamos aí, firme e forte. Várias oportunidades aí de shows e turnês, e a gente percebe que a cena no Brasil tem crescido, tem se fortalecido, cada vez mais bandas de qualidade de tudo que é estilo, saca? E para nós é uma honra fazer parte dessa escola que muito nos ensina e que revela tantos nomes aí de expressão mundial, saca? Então é isso aí. Viva o rock nacional. Então temos 6 discos de estúdio, 1 ao vivo, são 7 no total. Fizemos já 4 turnês pela Europa, 3 turnês pela América Latina, diversas turnês pelo Brasil. Já tivemos a oportunidade de dividir o palco com vários nomes aí, tanto nacionais quanto internacionais, desde Genocídio, Dorsal Atlântica, Crisium, sei lá, Napalm Death, Cannibal Corpse, Agnostic Front, DRI. E a gente vê que a cena cresceu, mudou, evoluiu bastante, se profissionalizou muito, e hoje em dia as bandas já conseguem fazer turnês pelo Brasil, o que é muito legal porque é um país muito grande, com várias culturas diferentes dentro dele. Então se você vai para o norte, nordeste, você vai para o sul, aqui pelo sudeste, enfim, é uma grande escola do metal, acho que revela nomes desde o começo dos anos 80, e a gente não deve nada para ninguém em termos de musicalidade, de qualidade de banda e de cena. Tanto que tantas bandas internacionais gostam tanto e vêm tanto para o nosso país. E é isso aí. Bom, então, o Centúrias ele é a fundação do Centúrias de 1980 pelo Paulo Tomás, né, o famoso Paulão, que toca no Baranga, no Camboja. E tiveram várias formações aí nesse período até 1984, onde eles gravaram participaram do SP Metal, né, da Baratos Afins, e daí teve uma outra mudança de formação. Sim, e eles gravaram... Em 85, 86 gravaram o EP Última Noite. Aí também teve outra mudança de formação. Eu falo assim dessa forma que te brinca que tem a maldição do Centúrias, que cada gravação de algum lançamento muda a formação. E aí nós entramos em 86, eu, o Ricardo e o Marcos Patriota, que eles eram ex-Árpias, né? Junto com o Paulo Tomás, e fomos, e em 88 lançamos o Ninja. E a maldição fez valer, porque deu uma parada na banda, assim, até 2004, quando um amigo nosso, Tadeu Dias, que toca no Oitão, colocou pilha no Paulão para fazer um revival, né? Daí fizemos alguns revivals de 2004, 2005, 2008, mas ficava só no revival. Assim. Tinha a Praça do Rock, que era o da LAN. Não existia organizava, apoio. Mas as bandas conversavam, assim, não tinha, pelo menos, coisa de competição, assim. Tem aquela rivalidade, entre aspas, assim, aquela coisa do vamos fazer legal, vamos passar os caras, mas no sentido de vamos... Olha, eu sem maldade, né? Não querendo te interromper, mas eu até vejo tem uma visão positiva, que a gente não tinha equipamento, era difícil alguém ter um amplificador bom, tal, então um emprestava para o outro lá, juntava forças, tal, pelo menos nas bandas que nós passamos, né? Eu soube de casos isolados, não vou citar nomes de gente que dava um equipamento inferior para a banda de abertura, mas isso existe sempre, em todo lugar, né? Em todas as vertentes.
quer saber os anos 80, né? Acho que os anos 80 teve uma coisa que chamou Rock in Rio. Daí parece que a televisão descobriu que existia rock and roll no mundo. Isso daí proliferou ou espalhou para todo mundo. Todo mundo teve uma ideia do que era um festival, um puta festival. Eu morava em Londres nessa época e no começo de janeiro, no fim do ano, eles falavam assim, vai ter um festival, aquelas revistas Kerrang de música, vai ter um festival no Rio de Janeiro, não sei o que. Eu falei, festival no Rio, então tá bom. Daí eles colocavam assim, o maior festival do mundo, o maior festival. Aí começaram a pôr o set das bandas que a gente queria morrer, porque eu falava assim, pô, eu esperei quantos anos? 25 anos para vir para Inglaterra para ver shows, porque não tinha no Brasil assim, uma coisa desse tamanho. Quando eu chego aqui, o maior festival do mundo foi no Rio. E quando nós voltamos, realmente aqui já tinha mudado. Tinha uma cultura já de rock and roll, de heavy metal principalmente, muito desenvolvida já para aquela época. Todo mundo tinha sua banda, assim, estava começando a poder ter instrumento, não era proibitivo o preço, mas você começava a ter já alguns tinham Marshall, assim, casas que já tocavam esse som. Eu acho que ele começou a andar, e aí começou a ter as bandas nacionais que começou a tocar no rádio, virou uma febre, Barão, Legião, toda aquela raça. E nós estamos aqui, acho que por causa desse impulso assim, de 80. Aí viemos pra cá, queremos montar uma banda. Aí o Paulo conheceu o Elcio um dia na casa do Paulão, que é um tradicional reduto do rock. Aí falou que ele estava afim de montar uma banda também, não sei o que. O Elcio falou que se fosse fazer algum lance, que ele estaria afim. Aí nós falamos que tinha um cantor amigo nosso, Catalau, né? Aí ele conheceu o Catalau e fizemos uns ensaios. O Luiz foi um dia ver um show que nós abrimos do Platina, no Teatro Arthur Azevedo. O Luiz gostou, quis gravar o primeiro disco. Vamos, né? Vamos, tesão, né? Vamos fazer a coisa. Aí a coisa começou a andar assim, fizemos o segundo, começou a tocar no rádio aí. Estou aqui até hoje. Bom, eu acho que o Brasil assim, é um lugar muito grande, né? Então nós temos, cada um tem o seu nicho, assim. Eu acho que o rock que é feito no sul, ele tem uma peculiaridade, ele tem um tempero, assim, como... Mas tem um negócio de derro, uma coisa inglesa, assim, muito diferente, assim, das bandas de Minas. Das bandas de Recife, sabe? Cada um das do Rio, assim, e as de São Paulo. Assim. Mas cada um se acha o grande dono do rock, né? Isso aí o ego não permite que você viva sem isso. Mas cada um, eu acho, tem o seu tempero, assim, sabe? O Rio é diferente, assim. Bandas da Bahia, assim, eles têm outra batida, eles swingam mais, assim, do que uma banda de São Paulo, assim, que ela é mais dura, ela não é criada numa praia, assim, ela não tem essa influência. A influência dos caras vem na galeria, né? Ficar travado aqui, vendo o que tá rolando, assim. No sul é a mesma coisa, assim, no interior mais do Brasil, eles têm, cada um tem o seu jeito de swingar aquilo e transmitir o seu, sei lá como é que chama, é o seu tempero, eu acho. Na verdade eu ia seguir outro caminho, eu ia ser arquiteto. Mas como eu já compunha com o Jorge Amiri, que foi um dos fundadores do Terço, a música foi chegando e tomando conta e de repente eu me vi dentro da banda. Isso foi 70, 71. Essa era a época dos festivais, o Terço já tinha participado no Festival Juiz de Fora e de uma edição do Festival Internacional da Canção, da Globo. Quando eu entrei, nós participamos de mais uma edição do Festival Juiz de Fora, que na verdade era o melhor festival que tinha de música popular brasileira, e de mais uma edição do Festival Internacional. E daí a gente deslanchou. Foram 10 anos de trabalho no Terço. Em 72 a gente gravou em trio, eu, o Sérgio e o Vinícius. O disco que muita gente chama do disco verde, outros chamam de 72. Nesse disco tem uma particularidade, ele tem um lado inteiro, que é um tema único, quer dizer, é um lado inteiro dividido em subtemas, que se chama Amanhecer Total. O Carlos Alberto Sion, que era o nosso produtor e empresário na época, chamou de oratório rock. Não chegava a ser uma ópera rock, mas foi um oratório rock. Tinha um texto que acompanhava no encarte, o pessoal ficar ouvindo o disco, lendo, era uma poesia grande, um texto. Né? Depois disso, o Vinícius foi tocar com o Caetano, e aí o Magrão e o Moreno entraram na banda e a gente veio morar em São Paulo. Em São Paulo eu saí e o Venturini entrou no meu lugar.
E eu parti para uma carreira solo. Eu fiz 2 discos solo. Nada no Escuro, que é o título de uma música que eu fiz com o Sá, Luiz Carlos Sá, da dupla Sá e Guarani. E o Luz na Escuridão, que foi um disco gravado na EMAI. O primeiro foi pela antiga CBS, hoje é Sony Music. O que dá para perceber, assim, que é o mais óbvio, é a questão da pegada, né? No Rio de Janeiro você tem uma questão mais... Parece igual o pessoal falava antigamente do som da Califórnia em relação ao jazz rock, né? Um som mais leve e tal. O Rio tem essa pegada. São Paulo, o grande movimento para mim do rock de São Paulo que impulsionou tudo isso foi o punk rock de São Paulo. O punk rock de São Paulo é uma coisa poderosíssima. E só podia vir das ruas de São Paulo, né? Que tem essa crueza, né? Dá um som poderoso. Depois teve um movimento interessante em São Paulo também, que foi do Lira Paulistano. Então São Paulo agrega mais coisas, Rio de Janeiro flui mais, né? O rock de Brasília é interessante, o rock de Brasília tem uma coisa diferente talvez de qualquer cidade do mundo. Foi uma cidade inventada, uma cidade que não tinha um passado cultural, uma cidade cujo passado é um passado muito recente. Então essa geração que criou o rock de Brasília teve que ter um fôlego muito grande, porque não tinha quem recorrer. A memória era a memória deles. E também tem uma importância muito grande na cena brasileira, tanto é que dominou, né? Mentes e corações durante muito tempo, veio gente muito importante de lá. Isso tendo que citar, claro, o Renato Russo, né? Mas a gente não pode esquecer que existe o rock em Minas Gerais, sempre existiu, muito forte. Existe o rock no Nordeste, sempre existiu de uma maneira muito forte. E de repente vem da Bahia uma pessoa chamada Pete. Como é que você vai justificar isso, explicar isso? E não só isso, vem da Bahia 3 décadas antes, veio o Raul. E aí? Então existe uma coisa muito forte no Brasil como um todo, do rock. E o rock do Sul, não podemos esquecer, né? Com grandes bandas de lá também. Então, o que aconteceu é que, na verdade, o centro de produção era no Rio e em São Paulo. Então era natural que essas bandas demorassem mais a aparecer na cena. Mas quando aparecia, vinha com muita qualidade. Tem um cara no Sul que eu adoro, chama Ney Lisboa. Esse cara é um bluesman assim, brasileiro, com uma pegada regional dele lá do Sul, que é incrível. Então tem muita coisa boa. O problema do Brasil é que essas regiões se comunicam um pouco, deveriam se comunicar mais. Eu estou com uma teoria recente, assim, que parece que existe uma coisa proposital de criar todas as dificuldades possíveis, inclusive de custos, para que as regiões do Brasil não se comuniquem, não troquem. Entendeu? Então você vê muito pouca troca de informação nesse sentido. A gente vem percorrendo aí essa área da música desde criança, né? Então acabamos fazendo coisas na vida, como arranjos, como grupos, como participei do Terreno Baldio, acabamos permeando pessoas do meio de rock and roll, porque a gente fazia rock progressivo, como o Pedrão Baldanza, que era do grupo Sonoros de Cada Dia, que era contemporâneo ao Terreno Baldio. Mas, então, nesse período da vida, a gente fez bastante coisa juntos, né? E a música sempre nos acompanhou. Talvez a mulher mais fiel que a gente teve na vida, né? É a música. O Sonoros tinha um som mais brutal, mais visceral. Não que o Terreno não tivesse o som visceral, mas era uma coisa talvez até mais primitiva e mais swingada, uma coisa diferente dos grupos da época. Tinha muita força de palco e muita força nas composições e letras, né? E força nas apresentações também. O Terreno também com a mesma força, mas o Terreno já seguiu um lado mais técnico, mais notas voando
e não sei o que, né? Foram mais contraponto, fuga, cânone, umas coisas, rock and roll, pesado também, Mozart Mello. Então, era um estilo completamente diferente. O que era bom nessa época é que era isso, era um estilo completamente diferente, o terço era um estilo completamente diferente, o Apocalipse era um estilo completamente diferente, o Moto Perpétuo, que tinha o Guilherme Arantes, também era um estilo completamente diferente, e coexistiam bem. O público que gostava lá do Som Nosso gostava também do Terreno. Não tinha facção, entendeu? Os caras curtiam tudo. Que era rock bom, né? Porque tinha ruim também na nossa época, né? Não vou falar, né? Mas tinha rock ruim. Como tem, né? Proliferou um pouco, né? Isso aí. Alguns que são sidemen de muitas bandas conhecidas, famosas, e uma coleção de gente que fez história no rock, né? A começar pelo meu parceiro e cofundador da escola, o Vander Tafo, né? Que foi para sua geração seguinte, esses meninos do Skank, Barão, Titãs, Lulu Santos, foi uma referência para esse povo, né? E esse povo, sempre que está aqui por perto, eles aparecem na escola para visitar, porque a escola se tornou um ponto de resistência da própria cultura musical, incluindo o rock, que a gente tenta preservar. Você sabe que a gente não escapa do fator cultural, né? Nós não fazemos blues como os norte-americanos, assim como eles não fazem MPB como os nativos. Já vi exceções, já vi músicos que transitam bem, né, mas são exceções, não é a regra. O rock rural brasileiro tem uma personalidade muito interessante. O trabalho que fez o Paralamas, inspirado no ska, tem um trabalho muito interessante e soa muito brasileiro essa coisa, né, da ginga brasileira, que a referência musical brasileira ela é inferior à referência lá de fora, porque você pega os cantores de rock norte-americano, eles têm virtuosismo na voz, né? A referência para se cantar rock lá nos Estados Unidos é mais complicada. Aqui não, aqui a gente quase que canta no tom que fala, né? Então, mas isso não tira a criatividade, como tivemos bandas muito criativas aqui no Brasil, até que eram levadas pelo humor, como Paralamas, Titãs, Barão, tem muita poesia, muito lirismo, muito interessante o trabalho com essa mistura da cultura brasileira. Interessante. Bom, o que eu soube é que muitos brasileiros gravavam em inglês, primeiro porque era fácil a assimilação, e segundo porque essas músicas eram geralmente trilhas de novela, cujos direitos autorais custavam muito caro de artistas importados. Então as gravadoras produziram seus próprios gringos aqui, né? O Morris Albert foi um sucesso internacional e uma música feita para economizar direitos autorais, né? Geralmente quem fazia isso era a Globo, né? A Globo estava por trás. Eu conheço alguns, são meus amigos que frequentavam Disco de Ouro, Globo de Ouro, né? Que era aquele programa onde iam todos esses gringos brasileiros, aí, Morris Albert, Paul Jones, mas era um artifício para se pagar menos direitos autorais e ainda faturar em cima da vendagem de disco. Legal. Outro artifício que a música brasileira usava era fazer versões.
Porque como demorava as informações para chegar as informações demoravam para chegar aqui no Brasil, artistas brasileiros faziam sucesso com versões antes que o original chegasse. Era muito comum esse artifício também. Não sei se você lembra, fizeram sucesso com música dos Beatles, o Renato e seus Blue Caps. Tinha um cantor que fazia sucesso com versões do Paul Anka, do Neil Sedaka, e as pessoas achavam que aquela música era brasileira, mas não era, era uma versão que era possível fazer sucesso antes que o original chegasse. O Vander eu conhecia, mas nós não tínhamos intimidade. Eu conhecia no tempo que ele tinha a banda Tafo, e ele uma vez confidenciou para um amigo, que é o Zé Antônio da Rádio 97, que era Rádio Rock na época, né? Que chegou em primeiro lugar no Ibope, sabia? Apesar de ser uma rádio pequena e no ABC, o rock and roll estava tão em alta que a rádio era primeiro no geral no Ibope. Então esse amigo, o Zé Antônio, quando o Vander manifestou a vontade de abrir a escola de música, o Zé Antônio pediu para que ele me procurasse. E ele me procurou com uma tarefa mais ou menos ingrata. Eu era publicitário, eu era da área de marketing. E ele falou: parceiro, nós vamos fazer uma escola de música, mas a escola está pronta no céu. Você é que precisa interpretar e trazer isso pro... E assim nasceu a Escola de Música e Tecnologia. Mas não fizemos sozinhos, nós fizemos com a ajuda de mais de 70 marcas que patrocinaram o projeto, colocando equipamento e dando suporte para que isso acontecesse. E eu convivi com ele 10 anos, porque ele morreu precocemente, né, aos 53 anos, mas foram 10 anos onde provou que o tempo de relacionamento não importa, importa a intensidade da relação e a sintonia que a gente se relaciona com as pessoas. E nesse sentido foi o melhor parceiro de trabalho que eu jamais tive em toda a minha vida empresarial, foi o Vander, que ao contrário de outros músicos, ele tinha visão estratégica. É fácil, porque os músicos naturalmente vibram numa outra sintonia, estão mais preocupados com a criação, com a criatividade, com a música, o que nem sempre está ligado a áreas racionais do nosso cérebro. Mas o Vander não, o Vander conseguia raciocinar estrategicamente, interpretar as ideias e apoiar. Ele sempre era muito construtivo nesse aspecto. E a escola está aí, já passaram por aqui mais de 20 mil alunos. Aliás, no mês passado completou 20 mil matrículas, né? E esses meninos que estudaram aqui estão dando aulas, estão acompanhando grandes bandas, estão com as carreiras solos, porque a escola fez questão de encaminhá-los da melhor maneira possível. E não é uma escola de rock, né? É uma escola de música. A gente ensina a dominar o instrumento e a pessoa se dedica ao estilo que quiser. Eu acho que a censura nunca prejudicou a música, viu? Porque na medida ela podia ser uma dificuldade, mas para ultrapassar essa dificuldade era preciso criatividade. Se você puder observar, no tempo da chamada ditadura militar, foi onde a música brasileira mais experimentou evolução. Aquele filme da bossa com Elis, o Jair Rodrigues, aquilo era maravilhoso em termos de harmonia, de criatividade e de letra, porque a letra tinha que ser inteligente, exatamente para ludibriar a censura. Então, você vê como hoje nós temos plena liberdade e você pode perceber que o lirismo das músicas empobreceu. Porque são as dificuldades que levam as pessoas a superar
a extrapolar a criatividade. Foi um pouco antes de se popularizar os festivais de música, né? Porque havia duas tribos muito beligerantes na música brasileira. Uma era da MPB e a outra era do rock, com a invasão britânica aqui no Brasil, bandas como Beatles, Stones, Animals, enfim, uma infinidade de bandas. Então criou duas tribos diferentes e a MPB reagiu fazendo uma passeata contra a guitarra elétrica. Eles identificaram ali um inimigo do estilo deles. Nessa passeata estava envolvido Gilberto Gil, estava envolvido uma porção de gente que hoje aderiu à guitarra elétrica, né? Acompanhei a cena da Baixada desde o início da década de 80. Eu posso dizer que o Vulcano foi um grande nome. Já desde o comecinho da década de 80 eles lançaram na época um compacto. O Santuário tinha os irmãos Michaelis, né, o Júlio e o Mica, dois grandes músicos aí que acabaram lançando na coletânea SP Metal, né, SP Metal 2. E aí começou, né, foi talvez um incentivo para outras bandas que surgiram depois. Na sequência aí a gente pode dizer do Angel. De hard rock a gente teve o Mr. Green, que é uma banda que fazia um som instrumental. Na época era um boom instrumental, né? Joe Satriani, Steve Vai. E o Mr. Green apareceu também e fez relativo sucesso, principalmente na Baixada. Eu acho que não precisa nem falar que o maior nome da história do rock de Santos foi o Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. ele estourou aí, né? Não precisa nem contar a história. E além disso, a cena hardcore de Santos sempre foi muito forte. A gente tinha o Psychic Possessor, que era uma banda muito legal, que mesclava, era um crossover, mesclava metal com hardcore. O Safari Hambúrgueres, que até hoje tem atividade, hardcore também. O Garage Fuzz é uma banda que tocou aí no Lollapalooza e tudo. O Shadowside. O Shadowside é uma banda formada também com músicos de Santos, que também eles fazem um caminho meio diferente, né? Eles têm mais força até no exterior. Fizeram algumas turnês aí com o Asp, com o Halloween, com o Gamma Ray. E aqui no Brasil também no Metal Underground tem um relativo sucesso. Tantas oportunidades sempre pairam por aí, muitas chances na vida, não pode deixar fugir. Não dá pra imaginar o que vai ter que passar. A vontade não pode cair, tem que se levantar. O sentido de um caminho é você quem vai traçar. E para começar, na faixa vai ter que pisar. Nessa faixa de pedestre você pode atravessar. Pra chegar do outro lado, esse é o único lugar. Nessa faixa de pedestre você pode atravessar. Pra chegar do outro lado, esse é o único lugar.
saudade.